Vacina, senhor? Sim, por favor. Texto de Roberto Samuel. A memória e as lembranças são ferramentas importantes para que os erros não sejam repetidos. As experiências vividas por nossos pais, avós, nossos antepassados são tesouros valiosos, com valor até monetário. Entenda, muitos fracassos devem ter ocorrido antes daquela deliciosa receita de nossos avós ficarem perfeitas. Assim, nossa mãe e nós não precisamos quebrar a cabeça para descobrir quais as medidas certas de cada ingrediente. Muitas das atuais estradas e grandes rodovias eram trilhadas e percorridas pelos índios antes da chegada dos europeus ao Brasil. Eles descobriram os melhores caminhos. Esquecer o passado é um desperdício real, é rejeitar a própria cultura. A menina nasceu linda, perfeita e cercada de muito amor. No entanto, antes de completar 1 ano, o vírus da poliomielite a afetou. O garoto já estava na escola primária. Certo dia acordou com uma febre e a partir daquele momento, ambos não seriam mais o mesmo. Perderam a capacidade de movimentação das pernas. Do outro lado da cidade, o sarampo atingia pelo menos 3 crianças da mesma família. 2 delas morriam meses depois. No interior do país, outra criança foi acometida por varíola. Não morreu, mas o seu rosto ficaria marcado para sempre. Nos anos 70, era muito comum as mães perguntarem umas para as outras: o seu filho já pegou sarampo, varíola, cachumba, entre outras doenças? Naquela época, era entendimento geral que todos iriam ter aquelas doenças, mais cedo ou mais tarde. Outra marca naqueles anos eram as crianças que tiveram pólio com aparelhos ortopédicos. A cena é de cortar o coração. Em 1961, foi regulamentado o Código Nacional de Saúde e neste mesmo ano foram realizadas as primeiras campanhas vacinais em projetos experimentais em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em Santo André, em São Paulo. Em 1962, foi instituída a primeira campanha nacional de vacinação contra a varíola. Em 1981, essas doenças estavam erradicadas no Brasil. Em meados do século XX, o mundo era bem mais pobre em conhecimentos de doenças e na fabricação de seus remédios. No Brasil, a coisa era pior ainda. Morrer moço ou ainda criança era a coisa mais fácil. Éramos um país de jovens, pois não conseguíamos envelhecer. Morríamos antes. Destruir a nossa cultura vacinal é uma irresponsabilidade atroz. É esquecer os pulmões de aço que ajudavam os acometidos pela pólio a respirar. É apagar da memória as crianças com pesados aparelhos ortopédicos, o rosto marcado pela varíola, apagar da lembranças os milhares de pequenos caixões cor-de-rosa e azuis, tão comuns no Brasil rural. Para essa geração nascida pós anos 90, no século XX, talvez seja difícil compreender o que é viver sobre o risco de várias doenças. Saber que seus filhos podem morrer a qualquer momento devido a uma série de doenças e por falta de vacina.